20 de janeiro de 2025, Trump assume a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. Há muita especulação em torno do que será esse governo Trump, devido à sua retórica, o seu palavrório, a falta de diplomacia, a falta de um estilo formal presidencial, os discursos contundentes, as agressões, tudo isso faz com que apareça em torno da sua figura uma certa imprevisibilidade. Até onde vai a retórica, até onde vai a sua ação, até onde vai a sua prática enquanto presidente. Afinal de contas, governar a maior potência do mundo não permite que ele faça o que quiser, mesmo sendo a grande potência, há limites, ainda mais no mundo de hoje, desses últimos anos, com o crescimento principalmente da China e de vários outros países, como os países que compõem o BRICS. De toda forma, ontem, ao assumir a presidência, ele já assinou alguns decretos para impactar, isentou acusados da ação no dia 6 de janeiro, também anunciou decretos relacionados à energia, uma situação de emergência nas fronteiras, em torno da questão da migração. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Enfim, de uma certa forma, nada disso surpreende muito, porque é a tônica da extrema-direita. Por outro lado, interessante notar que, mesmo antes de assumir, ele teve um papel importante no cessar-fogo em Gaza. Então, tudo isso gera um paradoxo também entre a política externa do Trump e a política interna. Eu diria que a tendência é ter mais tensões internamente do que externamente. Não que não vá haver essas tensões. Por exemplo, nos relaciona à questão econômica. Trump é um homem de negócios e ele pensa assim e age assim. Então, isso ele vai levar a ferro e fogo. E, nesse sentido, no âmbito da coerção, nas relações internacionais, ele vai fazer uso e abuso das sanções econômicas, como já havia feito seu primeiro governo. É fato também que o Biden seguiu no mesmo ritmo. Quer dizer, eu diria que há uma tendência em intensificar aquelas questões que o próprio Biden manteve. Não há tanta diferença assim em alguns pontos. Como eu citei o caso da migração. O Biden também foi uma política muito conservadora em relação à migração. Então, esse perfil dos democratas e republicanos, por vezes, eles não fazem muita distinção. Acontece muito mais na intensidade do que na natureza da medida. E tentando encontrar esses parâmetros do Trump, alguns vão buscar suas referências a um presidente dos Estados Unidos do final do século XIX, William McKinley, que, aliás, era o nome de uma montanha, de um topo no Alasca, que o Trump quer mudar. Foi mudança de nome durante o Obama e agora ele quer retornar com o nome McKinley. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal. Então é interessante, o McKinley eu tive a ocasião de estudar um pouco todo esse momento, final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, num livro que relancei recentemente sobre os arquitetos da política externa dos Estados Unidos. Né? Então, chamei isso porque é ali que começa a montar, né, esse arcabouço da ação internacional norte-americana. E
E o Trump tem citado o McKinley. E quando o McKinley assumiu a presidência, em 1896, ele tinha esse ímpeto, fazer os Estados Unidos um império, expandir os Estados Unidos, intervenção em Cuba, tomou as Filipinas da Espanha, um governo, sobretudo também, que dirigiu, que impulsionou comércio marítimo. Então a gente fica pensando um pouco, eu fiquei nessa analogia, o que era o comércio marítimo naquele momento? Eu diria que, guardadas as devidas proporções, significa hoje o momento que está vivendo as big techs. O comércio marítimo significava a ideia de globalização, de globo. E ele investiu pesadamente nisso. E os Estados Unidos expandiu consideravelmente. Então, tem uma certa analogia, sim. Então, esses empresários da navegação comercial ficaram milionários. Então, daí eu entendo a analogia com o McKinley, né? Fazer a América grande, o interesse nacional. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form. And that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Nesse sentido, eu faria a seguinte observação. Volta e meia se faz referência ao Trump e às suas ações comparadas ao fascismo e ao nazismo. Impossível dizer que não tem algo a ver. Ontem o Elon Musk fez a saudação, o Steve Bannon fez a saudação nazista, e há realmente uma simpatia. Mas eu diria que, na verdade, o que o Trump representa é uma parte da história dos Estados Unidos que veio antes do fascismo nazista. Como eu estou apontando, no século XIX, né, os Estados Unidos, a expansão para o oeste, o genocídio para os indígenas, a escravidão. Ela não precisa ir no nazismo e no fascismo buscar as origens totalitárias do Trump, porque isso geraria, inclusive gera, uma perspectiva que é algo de fora. Não, infelizmente, faz parte da sociedade americana, ou de uma parte da sociedade americana, de uma elite que conduz a outra parte da sociedade americana. Portanto, o Trump não é um fenômeno superficial, não é um fenômeno passageiro. Ele traz uma parte dessa, vamos chamar assim, da alma americana. E isso gera conflito. Em relação à América Latina, eu diria que, obviamente, já como se espera, vai jogar duro com Cuba, com Venezuela, principalmente com esses dois países, e já com medidas expansionistas e protecionistas. Então, aqui, só um detalhe também que eu acho que é bom ter isso em conta. Volta e meia se diz que ele é isolacionista, o Trump. O protecionismo do Trump é uma tática para a expansão global. Como é que um país como os Estados Unidos, um império, vai se retrair? Não vai se retrair, vai se expandir comercialmente. As questões territoriais eu acho que nem tanto, mas comercialmente, com certeza. A área de negócio, de finanças, né? Então isso tudo vai impregnar as suas ações por toda a América Latina e a conotação, claro, ideológica de apoio aos grupos de direita e extrema-direita. Mas o mundo é muito diferente do final do século XIX, haverá muita resistência interna, como eu já apontei, e externa. Para além da direita e esquerda, o grande problema quando se coloca do Trump é quando colocar tarifa, o protecionismo, ele atinge o país, não é a direita ou a esquerda, atinge o outro país, atinge outras pessoas e atinge também ramos das finanças e do comércio dentro dos Estados Unidos, que não são afeitos por questões de interesse ao protecionismo. Enfim, ele veio, como se diz popularmente, para causar, mas ao vir para causar, vai ter muita resistência. Não serão tempos fáceis.